Olá, grande concurseiro, grande concurseira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao vídeo desta semana. Na realidade, esse é um vídeo que eu estou colocando aqui mais uma vez para atender a solicitação de uma inscrita aqui do canal, a Solange. A Solange me pediu para comentar algumas questões da prova de mérito que foi aplicada no dia 26 de abril. Bom, vocês já sabem que tem alguns vídeos aqui no canal sobre essa prova e nós estamos trabalhando muito, estudando bastante para essas provas aqui atrás dos bastidores, né? No nosso grupo do WhatsApp, nos nossos encontros de mentoria, também nos nossos encontros no Google Meet. Mas ela me pediu para fazer um vídeo, então, um vídeo curto sobre algumas questões polêmicas e eu resolvi dar uma paradinha aqui na minha produção visual e vou comentar com vocês essas questões. Mais especificamente, as questões de 21 até a 23. As demais questões nós vamos comentar no nosso aulão, que vai acontecer no dia 10 de maio, isso mesmo, às 8 horas da manhã. Nós começamos a estudar as provas da VUNESP e comentar e fazer a análise dessas provas com 1 hora de aula. Agora nós estamos tendo aulões com 2 horas de aula. A aula do dia 10, ela vai ser de 8 da manhã até às 10 horas. É uma aula que vai acontecer online e que vai ficar gravada, disponível para quem quiser assistir depois. Aqui, para o momento, nesse vídeo, como eu comentei antes, somente as questões de 21 até 23. Vamos lá para a tela do computador? Então, vamos começar ali com a leitura do texto, que é o texto motivador, né, para a questão 21, mas que também está relacionado com a questão 22. Então, eu vou aqui nesse vídeo comentar essas 3 primeiras questões, tá, pessoal? Não somente a solicitada pela inscrita aqui do canal, a Solange, mas também a 21 e a 23, que elas estão bem tranquilas. Bom, a primeira informação importante é que o assunto Language Function, ele está no livro do Jeremy Hammer, nas páginas 47 e 48. E esse texto motivador que está aí foi retirado exatamente ali desta parte onde o Jeremy Hammer vai falar sobre funções, né, linguísticas, funções da linguagem, funções linguísticas. E aí o texto diz o seguinte: uma função linguística é uma proposta, deixa eu pegar a caneta, para destacar algumas partes que eu considero importante aqui para nós. Vamos lá, o verdinho, isso, no menor aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente vai prestar atenção aqui neste parágrafo. A purpose you wish, tá? Um propósito que você deseja alcançar, né? Que se deseja quando você fala ou quando você escreve algo. Se você diz, eu convido você, você está desempenhando uma função de convidar. Claro que você também poderia dizer, você quer ir ao cinema, tá aqui, para fazer um convite. Há muitas maneiras diferentes de se fazer um convite, de se pedir desculpa, de concordar, de dar um conselho, de pedir informação, tá? Se os nossos estudantes, então ele está falando para quem aí? Ele está falando para os professores, então você tem que colocar seu papel de professor. Se os nossos estudantes querem se expressar, falando ou escrevendo, eles precisam conhecer, né, como desempenhar, como desenvolver essas funções. Em outras palavras, eles têm que saber como usar a gramática e o vocabulário para expressar propostas com sentidos certos, corretos, tá? E aí ele vem para o comando da questão, que é o seguinte: as funções da linguagem, elas são um componente importante. Importante aonde? Então, eu tenho aqui importante. E aonde que é um componente importante? Nos cursos de língua estrangeira. Que os cursos de língua estrangeira que seguem qual dessas alternativas aqui? Bom, de cara, C, D e E são características de métodos estruturalistas. Então, se a essa estivesse correta, a C estivesse correta, a D estaria correta e a E também estaria correta, tá? Depois posso até fazer um vídeo sobre Presentation, Practice and Productions para explicar um pouquinho melhor. Sobrou a letra A e a letra B. Só que o CLIL, que é o Content Language Integrated Learning, é o trabalho junto com uma outra disciplina, junto com outro componente da escola.
Então, a alternativa correta, na letra A, só cabe communicative approach, abordagem comunicativa, tá? E aí é importante deixar claro que a abordagem comunicativa, ela também está presente nas metodologias ativas, tá? Não diz somente a forma de se ensinar uma língua estrangeira abordando as 4 habilidades. Tranquilo? E aí ele vai para a questão desafiadora que foi que a colega pediu para eu comentar com vocês. Então vamos pegar por partes as palavras importantes do enunciado para tentarmos direcionar ali a nossa resposta, tá? Aí na 22 ele diz assim: a mesma função pode desempenhar, pode apresentar, como você preferir traduzir, diferentes níveis de formalidade. Diferentes funções, diferentes níveis de formalidade. O que a gente está tratando aí? A gente está tratando da variação linguística, considerando o contexto que você está inserido, né? Qual é o vocabulário, qual é a linguagem que você vai utilizar. Será que a linguagem que você utiliza em sala de aula, enquanto professor, é a mesma que você utiliza em casa com o seu marido ou com a sua esposa? Então, é para refletir sobre isso, tá? Dependendo da situação e da intimidade entre os falantes. E aqui, então, nós vamos destacar formalidade e intimidade. Ok? Então, vamos destacar essas palavras. Aí sim, vem o comando. Há uma escolha adequada de gramática e de vocabulário na função making a recommendation, fazendo uma recomendação. Fazer uma recomendação não é advertir e nem dar uma ordem. O Jeremy Hammer explica isso lá na página 48 e dá, inclusive, exemplos com as frases que foram colocadas aqui nessa questão. Recomendações que ilustrados na seguinte situação. Então, o que eu tenho que levar aqui? Eu tenho que levar em consideração quem são os falantes e o nível de formalidade. Então, vamos lá. Na letra A, eu tenho aqui os níveis dos falantes. Professor da escola elementar com estudantes de 10 anos de idade, um dia antes do teste de matemática. Então, nós temos que considerar esses speakers, vamos dizer assim, ou esses sujeitos que são expostos aqui, tá? Na segunda, vamos ver quem são os sujeitos. O pai de uma adolescente que vai sair com seu namorado pela primeira vez. Na letra C, é quem? É o treinador com os atletas de um time antes de uma final. Observa que ele contextualiza também ali a situação. Os estudantes que falam, que se dirigem ao diretor de uma escola. E um professor desesperado com a rotina de um estudante que só chega atrasado. Bom, então a primeira parte que eu tenho que observar, quem são os sujeitos que estão incluídos em cada um dos itens. Então, a partir desse sujeito, eu vou analisar a proposta da fala e daí eu vou escolher a alternativa correta. Olha só. Na letra A, um professor de uma turma de estudantes de 10 anos de idade, crianças, né, gente? Antes do teste de matemática. Considerando o nosso teste de amanhã, eu proponho. Ele está fazendo uma proposta. Ele não está fazendo uma recomendação. Que você estude muito se você quer tirar uma nota boa. Ele não está fazendo nenhuma proposta, ele está fazendo uma ameaça. Né? Então, isso aí não é uma recomendação. Em nenhum momento essas palavras nesse item estão trazendo uma recomendação. Então, a letra A já está totalmente fora de cogitação de ser a resposta correta. A letra B. O pai fala com a filha adolescente. Eu fortemente recomendo. Você só faz recomendações para os seus filhos ou quando você está com seus filhos, você traz ali a orientação, a ordem, enquanto ele não vivenciou aquele tipo de situação? Então, esse strongly recommend é recomendação. Recomendação não vale para situações entre pais e filhos adolescentes. Quem tem filho adolescente sabe bem disso, tá? Letra C. O treinador
fala para os atletas antes de uma final. Se vocês realmente querem vencer, tentem fazer o melhor do começo ao fim. Agora vão. Olha aí, todas essas palavras em relação a essa situação. Está fazendo o quê? Uma recomendação, né? Essa aqui é a alternativa correta, letra C. Tá? Letra C é a alternativa correta. Por que não pode ser a letra D? Porque os estudantes falarem de forma afirmativa com o diretor da escola, isso não é a maneira como eles devem se referir ao diretor da escola. Há outras formas deles dizerem, deles solicitarem ao diretor que ele retire a obrigatoriedade do uniforme às sextas-feiras, tá? Então, esse must aqui, ele diz que essa não é a forma adequada de estudantes se referirem ao diretor. Uma professora desesperada, né, já não aguenta mais ver o aluno chegar atrasado, uma rotina de chegar atrasado, ela diz assim, você está aí, né, atrasado novamente. Por que você não tenta pelo menos uma vez? Olha o Kant aqui. Por que você não tenta? Isso aqui não é uma recomendação, também não. Tá? Mas soa como, pode até soar na sua interpretação, mas isso não é uma recomendação. Por isso que a letra E também está totalmente fora de cogitação. Tá aí o gabarito, que é a letra C. VUNESP trabalha e trabalhou muito nessa prova, uma prova extremamente cansativa, não foi uma prova difícil, mas foi uma prova cansativa para realmente testar o psicológico e o emocional dos candidatos. Trouxe aí a VUNESP trabalha com diferentes gêneros textuais e cartoon, tirinhas, né? Quadrinhos são referências aí nas provas da VUNESP. E aí ela trouxe um quadrinho onde nós temos um texto que eu vou falar multimodal. Por quê? Porque nesse texto eu tenho linguagem verbal e linguagem não verbal para interpretar. Qual é a linguagem não verbal? É o rapaz, o jovem, derramar o sorvete, eu acho que é o sorvete, né, em cima da moça, tá? E a linguagem verbal é aquela diz ek, e ele, ups, eu tenho algo para dizer para você, mas eu não sei qual é a palavra, eu não consigo pensar na palavra. E aí ele pede para você responder, olha, no contexto do cartoon, o garoto ele está divertindo? Ele não está divertindo ninguém. Ele está reclamando? Ele não está reclamando. Está especulando? Também não. Ele está solicitando? Também não. Ele está, de forma indireta, se desculpando. Ou eu tenho algo para te dizer, mas eu não me lembro qual é a palavra, eu não sei expressar essa palavra. Tá aí a resposta da 23. Bem, eu espero que esse vídeo tenha ajudado não somente a Solange, mas todos os concurseiros e concurseiras de plantão e os professores, é claro, do Estado de São Paulo, que estão participando aí desse processo, né, de promoção com a prova de mérito. Se você gostou dos comentários sobre essas 3 questões iniciais, quero te convidar para se inscrever, o link está aqui na descrição do vídeo, e participar do nosso aulão no dia 10. Vamos então, no dia 10, analisar e comentar o gabarito de todas as questões desta prova que foi aplicada no dia 26 de abril para os professores de São Paulo, tá? Vamos comentar toda a parte de conhecimentos específicos. Então, não se esquece que o link está aqui na descrição. Se você precisar de alguma informação extra ou se você tiver alguma dúvida ou sugestão para vídeo no canal, meu WhatsApp também está aqui na descrição do vídeo, junto com o e-mail. Basta você me mandar uma mensagem, assim como a Solange fez, e eu vou fazer o máximo possível para atender o seu pedido. Bom, quero mais uma vez agradecer a audiência, a paciência e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!